Acompanha nessa sexta-feira, 12h15 em São Paulo. Gabriele Tricânico está aqui no estúdio, participando aqui do Alô da Notícia, primeira edição. Minha primeira interação com a Gabriele aqui, ao vivo aqui no estúdio. Gabi, boa tarde para você. Quais são as informações importantes em relação à política bem efervescente, agitada pelo Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a vocês que nos acompanham nas multiplataformas da Guardiã Da Câmara Municipal, que trouxe diversas novidades, já que o prefeito Rodolfo Marcondes, que é do partido Podemos, levou uma comitiva parlamentar para destravar os recursos, junto com o deputado federal dele, que é o Rodrigo Gambale, aos ministérios lá em Brasília. Ele conta para a gente, além dos recursos que foram destravados, para uma nova UBS na cidade, para infraestrutura, pavimentação de asfalto. A cidade tem mais de 600 quilômetros de asfalto. Salesópolis, Fred, você sabia que é onde nasce o Rio Tietê? Sabia. Não conheço a cidade, mas sabia dessa informação. Tem que ir lá conhecer, tem que ir lá no Parque da Nascente, que é um lugar lindo. Aliás, fica a dica para o passeio do final de semana, já que a gente está aqui na sexta-feira. Eu conversei com exclusividade com o prefeito Rodolfo Marcondes a partir de agora, e ele conta para a gente também sobre o uniforme, a licitação do uniforme que deve ser aprovada na Câmara dos Vereadores. As crianças, após 20 anos, nunca receberam uniforme, lembrando que não é obrigatório, mas é uma tradição aqui no estado de São Paulo os prefeitos oferecerem essa entrega para as famílias em situação de vulnerabilidade. E ele também dá um pitaco aí sobre a reunião da Precesp, que aconteceu no último final de semana lá em Ilhabela. O prefeito de Ilhabela, o Toninho Colucci, ele liderou essa reunião, teve lá um bate-boca com o atual secretário Roberto Lucena, que é o secretário de Turismo. Então, Rodolfo, conta tudo para a gente a partir de agora. Prefeito, fala um pouquinho para a gente sobre a sua vinda aqui em Brasília, quais os recursos que foram destravados para a cidade de Salesópolis. Gabi, um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Então, vim eu como prefeito, presidente da Câmara, o vereador Fabrício, vereador Tiquinho, vereador Mineiro, vereador Serginho, viemos em comitiva aqui a Brasília solicitar os recursos para o nosso deputado federal Rodrigo Gambale e também que ele pudesse fazer algumas aberturas, como ele fez aqui no Ministério da Agricultura e mais tarde no Ministério da Saúde. Então, o Rodrigo Gambale já destinou mais R$1 milhão aí para infraestrutura, também vai destinar uma patrol, tudo aí a pedido dos nossos vereadores, trabalhando bastante por nossa cidade. Então nós já conseguimos aí esses recursos, só falta agora cair na conta, e hoje ainda vamos ali ao Ministério da Saúde para poder pleitear mais uma equipe de estratégia de saúde da família e também que o governo federal faça o repasse do custeio das nossas equipes atuando hoje. Perfeito. Para quem não sabe o que é patrol. A patrol é uma máquina niveladora, um implemento para cuidar das nossas estradas rurais. Salesópolis tem mais de 600 quilômetros de extensão de estradas rurais, então a gente precisa desse maquinário novo para poder atender melhor a nossa população. E aqui no Ministério da Agricultura, qual foi a pauta? Aqui foi o cadastro no Promac de mais equipamentos. Então, além dessa patrol que ele já vai destinar, a gente está solicitando mais equipamentos e implementos agrícolas, como mais um trator, mais caminhão, pá carregadeira, outros implementos para a gente poder equipar o nosso setor de serviços públicos para atender melhor a nossa população da área rural. E lá no Ministério da Saúde, então, os repasses ainda não foram feitos? Não, quando a gente assumiu, as equipes da Estratégia de Saúde da Família não eram completas, faltavam médicos. Então, assim que a gente assumiu, nós conseguimos completar as equipes atendendo às exigências do Ministério da Saúde, para que eles possam fazer o repasse. E assim que a gente equipou, completou as equipes, nós já oficiamos o Ministério que as equipes estavam completas, então nós vamos reforçar a solicitação para que eles façam esse repasse de custeio das nossas equipes. Por que as equipes não estavam completas? Faltou uma dedicação da gestão, na época, para poder contribuir com a colocação do médico e tudo. Então nós conseguimos os 2 médicos, logo que entramos, já estava mais de 2 anos o distrito do Nossa Senhora dos Remédios sem médico, então a população se sentindo abandonada. Nós corremos atrás e conseguimos ocupar essa vaga com os 2 médicos, completando as equipes. Quanto o município deixou de arrecadar, além do passivo da falta de médico nesse distrito? Na verdade, a gente está custeando uma coisa, Nós estamos custeando 5 equipes que poderiam ser custeadas, 4 equipes, me desculpa, que já podiam ser custeadas pelo governo federal. Então, eu não lembro de cabeça o valor de cada equipe, mas depois eu passo para você, mas é um valor alto. Mas Salesópolis é tão carente de recursos que qualquer valor vai auxiliar em outras áreas, como a própria saúde, educação. Então, a gente está querendo utilizar esse recurso que a gente gasta hoje para investir, mesmo que seja na saúde. E, prefeito, falando de educação,
mais cedo eu entrevistei o presidente da Câmara Municipal, ele disse que o senhor já encaminhou um projeto de lei para aprovar a compra, uma licitação para a compra de uniformes no município. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho da importância do aluno ter acesso ao uniforme, já que não é obrigatório, né? A prefeitura não é obrigada realmente a doar, né, esse uniforme para as crianças, mas a gente sabe que a grande maioria das famílias são famílias em situação de vulnerabilidade e muitas vezes não tem condições de comprar o uniforme para o aluno poder ir bem vestido para a aula. Isso, Gabi, nós também encaminhamos o projeto para inclusão no orçamento do kit escolar, que foi dado apenas uma única vez quando Salesópolis recebeu os royalties da Petrobras, e há mais de 20 anos, né, não se dá uniforme para as crianças. Então a gente é um compromisso, nós entendemos da situação, da vulnerabilidade de muitas pessoas que se encontram em Salesópolis, né, da questão financeira. Então nós vamos dar uniforme e kit escolar para nossas crianças. Lembrando que o uniforme faz mais de 20 anos que não é entregue para nossas crianças, nós vamos fazer isso. O aluno vai chegar no primeiro semestre de 2027 já com esse uniforme? Esse ano ainda. Esse ano? Esse ano, porque a Câmara aprovando a entrada desse recurso no orçamento, a gente já starta a licitação e a gente entrega esse ano uniforme e kit escolar. E vamos falar um pouquinho da reunião da Precesp que aconteceu no último final de semana lá em Ilhabela. Qual foi a sua avaliação? O que vocês chegaram num consenso, né, já que Salesópolis é uma essência turística? Agora, né, depois de 2 anos sem receber a verba do DAD, o secretário Roberto Lucena anunciou nesse primeiro evento da Precesp, que aconteceu em Ilhabela. O Colucci fez uma fala bem incisiva, né, mas pontuando a situação que as nossas instâncias passam, mas agora vai liberar esse recurso aí. A promessa é que agora, talvez no dia 26 hoje ou dia 31, vai ter esse evento para avisar que as cidades e instâncias receberão os recursos do DAD. E por que vocês não recebiam há 2 anos? Não informaram, só estava contingenciado, né? Não informou por que não recebemos, né? Só estava contingenciado. Suas considerações finais. Estamos trabalhando bastante, né? Salesópolis segue avançando muito com o nosso trabalho. Existem pequenas falhas a corrigir, mas grandes conquistas, como as 70 casas que nós conseguimos no governo do estado, pela primeira vez o conjunto habitacional na história de Salesópolis, trocamos toda a frota de veículos da saúde. Então nós estamos empenhados em trabalhar cada vez mais por Salesópolis. Nós estamos fazendo avanços históricos. A nossa primeira-dama conseguiu pela primeira vez um carro no Fundo Social, coisa que nunca existiu. A gente está trabalhando bastante e vamos trabalhar cada vez mais, né, tanto eu quanto os nossos vereadores, meu vice-prefeito, nossa equipe de secretários e diretores, trabalhando empenhados em construir de fato uma Salesópolis do futuro e trabalhar cada vez mais para desenvolver nosso município. Tem um palpite para essas eleições que está batendo na porta já? Olha, eu tenho perguntado bastante, está muito difícil, né? O Ratinho Júnior parecia que seria uma terceira via, mas desistiu, então a polarização ainda perpetua, e aí está entre Lula, né, e Flávio Bolsonaro. Então realmente eu tenho perguntado para as pessoas, a gente entra no Uber, a primeira coisa que a gente faz aqui, o que você acha? Então está muito dividido, muito incerto ainda, não dá para a gente saber o que vai acontecer não. E os deputados que forem pedir voto lá na sua cidade? Eles vão pedir voto, mas primeiro eles têm que ter mostrado que eles trabalharam por Salesópolis, para eles merecerem o voto da nossa cidade. Porque Salesópolis vota em muitos deputados, inclusive da região, mas eu vou fazer questão de mostrar quais foram os deputados que ajudaram a nossa cidade. Aí sim, para ver se esses deputados merecem um voto de Salesópolis. Porque nós trabalhamos bastante, então não adianta, e nesse momento lá, querer aparecer, pedir voto, mas a hora que a gente precisa, quem está ajudando de verdade aí é o deputado federal Rodrigo Gambale. Muitos deputados estaduais também estão nos ajudando, como Ricardo França, Eduardo Nóbrega, o próprio Edson da Paiol, que não é deputado ainda, mas ajuda muito, Cacá. Então, diversos, o Marco Damasio tem mandado bastante recursos para a gente. Então, assim, a gente tem que enaltecer e agradecer os deputados que nos ajudam de fato. Então, esses deputados, que eu vou fazer questão de expor a lista, né, de todos que nos ajudaram, não só com emendas, mas buscando também os nossos recursos, abrindo as portas dos ministérios do governo do estado, aí, para que eles mereçam de fato o voto de Salesópolis. Tá, então, o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, vamos acompanhar, né? Vamos ver como é que vai ser. Ele garantiu que esses uniformes devem ser entregues para os alunos esse ano ainda, viu, Fred? Eu não sei, tá? Por quê? Licitação, geralmente, se der tudo certo, de 3 a 6 meses. Se começar a ter problema,
Aí pode colocar um ano. Então, o meu palpite, e foi até a minha pergunta, se os alunos teriam para o próximo ano, para 2027, mas ele disse que entregaria esse ano o uniforme, vamos aguardar e vamos fiscalizar, né? Que é o papel aqui da guardiã, né, Fred? Com certeza. Simbolicamente era melhor início do ano letivo, né, Gabi? É mais fácil, né? Você começar com os uniformes no início de 2027 do que na metade do ano, já com o ano correndo, o ano letivo. E fica como uniforme, presente né? de Natal para as crianças, os kits escolares para as famílias, guarda para o próximo ano. O único problema é que a criança cresce, né? Então, uniforme tem que ter todo ano. O político precisa entender que mesmo entregando no final do ano, a criança cresce, vai precisar ter ali um estoque para poder entregar para as famílias.